Olá, povo de Deus, estou aqui como prometido para fazer aquele vídeo tentando explicar algumas coisas a respeito da tragédia que aconteceu lá em Brumadinho, que já teve também lá em Mariana, e outras tragédias que aconteceram no mundo inteiro, a vida inteira, desde os tempos bíblicos, né? Aquele período do dilúvio, que foi uma tragédia de proporções globais. Nós tivemos os períodos de fome que Abraão viveu, nós tivemos o período de fome que o mundo inteiro viveu e que lá no Egito também aconteceu, aquele período chamado de pragas, né, que aconteceram no Egito antes de Israel sair lá daquela terra. Nós tivemos aqueles períodos terríveis de guerras e de conflitos entre nações. Nós tivemos os problemas de colheita na Grécia Antiga. Nós tivemos a fúria, né, do vulcão do Vesúvio, que destruiu uma cidade inteira em Roma, lá em Pompeia. Nós também tivemos aquela famosa peste negra na Idade Média, que dizimou, segundo a história, 1/3 de toda a Europa, aquela praga. Também nós tivemos 2 guerras mundiais, e especificamente a Segunda Guerra Mundial, né, que teve como consequência o Holocausto, o sacrifício dos judeus, dos homossexuais, dos ciganos, daqueles grupos, né, segregados. Nós também tivemos, né, as 2 bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, e nós tivemos uma série de tsunamis recentemente na Ásia, recentemente assim, né, relativamente recente. Nós tivemos uma série de problemas. Como é que a gente explica isso do ponto de vista de Deus? Por que Deus permite essas tragédias? Eu estou incluindo essas tragédias naturais, como também tragédias pessoais, individuais e tantos outros problemas econômicos que existem no mundo. Eu estou incluindo, estou generalizando tudo só para explicar, porque geralmente quando acontece esses tipos de coisas, as pessoas questionam: onde está Deus nesse momento? Por que Deus não livra? Por que Deus não resolve? E eu tenho uma palavra simples, baseada aqui na palavra de Deus, na revelação de Deus para você. São poucos minutos, eu te peço poucos minutos para você entender, ou pelo menos para começar a pensar em algumas coisas. O salmista, no Salmo 115, eu sei de cor aqui, mas eu quero com a mão sobre a palavra de Deus declarar. No Salmo 115, no verso 16, está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Por que os céus são do Senhor e Deus deu a terra aos homens? Ou seja, Deus deu autonomia, Deus deu autoridade ao homem. Um dos significados, quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia está dizendo que Deus deu autonomia. Deus tem todo o poder é dele, mas uma parte do poder dele Ele repartiu com o homem em forma de autonomia, em forma de independência, em forma também de liberdade. E a Bíblia diz que a terra Ele deu aos filhos dos homens. E nós temos exemplos simples disso, ou seja, responsabilidades que Deus dá ao homem. Lá no Éden, Deus deu a responsabilidade para Adão guardar o jardim. Por que ele tinha que guardar o jardim? Ele tinha que guardar o jardim para que a serpente não entrasse e não corrompesse Eva. Como ele não cuidou do jardim, a serpente entrou, corrompeu Eva, e aí a gente sabe o fim da história. Uma responsabilidade que Deus deu. Então, existem 2 níveis, entre muitos exemplos, existem 2 níveis que eu vou chamar de níveis hierárquicos de tragédias e de problemas. Existe o nível de baixo para cima, porque a Bíblia diz: a terra Deus deu aos filhos dos homens, e existe o nível hierárquico de cima para baixo, porque os céus são os céus do Senhor, ou seja, o domínio todo, a visão global de tudo está na mão de Deus. Então por que acontecem tragédias? Primeiro, porque Deus deu autoridade ao homem. Agostinho vai dizer no século IV que Deus deu livre-arbítrio ao homem. Isso foi explorado, foi discutido pelos calvinistas, pelos arminianos, foi discutido pelos filósofos, pelos sociólogos. E nesse livre-arbítrio, que eu prefiro chamar de autonomia, de liberdade que Deus deu ao homem, porque Deus é todo-poderoso, mas Ele resolveu não usar todo o seu poder e limitar em si mesmo, não que Ele seja limitado, limitar em si mesmo o poder dEle em relação a nós e às responsabilidades que Ele nos deu. Então por que tragédias acontecem como aquelas que aconteceram? Tragédias acontecem porque o homem usa mal a sua responsabilidade. Por que doenças e enfermidades vêm contra nós dessa forma tão terrível? E a gente às vezes pergunta: por que o câncer chegou na minha família? Ou por que surgiu esse problema? Algumas vezes porque a gente cuidou, obviamente, mal da nossa saúde. Ou por que minha esposa foi embora? Por que os meus filhos não me valorizam? São tragédias simples do dia a dia, né, micro, que estão ilustradas nessa tragédia macro que aconteceu em Brumadinho, Mariana e etc.
Por que disso tudo? Por que Deus não livra? Por que Deus não guarda? É justamente para preservar a identidade do homem, para preservar a autoridade que ele deu ao homem, para preservar essa autonomia que ele deu ao homem de fazer as suas próprias escolhas e decisões. Esse Deus que não obriga, esse Deus que não oprime, porque senão Deus seria muito parecido com Hitler, Mussolini, com todos os movimentos que querem controlar as pessoas na sua vida particular, individual, em todos os níveis, e Deus não é assim. Deus te dá o direito de escolha. O primeiro versículo que eu aprendi da Bíblia foi Isaías 30, 21, que está escrito assim: quando os seus pés se desviarem para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão detrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, anda nele. Ou seja, Deus não nos leva pelo caminho, Deus nos mostra o caminho, e Deus vai nos encontrar no caminho. Então, o primeiro motivo por que acontecem as mais variadas tragédias como essa, e também na nossa vida pessoal, seja em vários níveis, sentimental, ou financeiro, ou familiar, é porque nós temos uma responsabilidade, nós temos uma autoridade, uma autonomia que Deus nos deu. O segundo motivo, José vai explicar. Por exemplo, José era o irmão mais novo, antes de Benjamim nascer, e os irmãos dele, Rubem, Simeão, Levi, Judá, eles tinham a responsabilidade de cuidar de José. E eles cuidaram? Não, está escrito que eles venderam José para o Egito, ele foi jogado na cisterna, foi traído. Se a gente vivesse no nosso tempo hoje, alguém iria, depois de muito tempo, dizer assim, José precisa de um psicólogo, precisa de uma consulta, porque esse menino foi rejeitado com 17 anos, e esse menino é um revoltado, esse menino ele não tem futuro, esse menino vai ser uma ovelha negra, esse menino vai dar problema porque ele foi rejeitado a vida inteira. Só que José entendeu a mão de Deus. Como é que ele entendeu a mão de Deus? Existem vários textos, mas um dos textos mais maravilhosos que ele explica o segundo nível de tragédia e de dificuldade, por que elas acontecem, ele diz assim, no capítulo 45 de Gênesis, verso 7 e 8, ele diz assim, verso 5, verso 7, verso 8, diz assim, não fostes vós que me enviastes para cá, para o Egito, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, antes de vocês chegarem até mim, há um projeto de Deus que é maior, há um plano de Deus que é maior. Mesmo quando o homem está fazendo tudo que ele quer, Deus está trabalhando, ele chegou na frente. Eu tenho certeza que Deus chegou na frente do inimigo. Você se lembra de Elias? Você se lembra de Eliseu? Eliseu acordou de manhã, a região onde a casa de Eliseu estava cercada, e está escrito que Geazi, desesperado, foi até Eliseu dizendo, estamos cercados. O que está escrito? Eliseu orou para que os olhos dele se abrissem. Quando os olhos dele se abriram, o que aconteceu? Ele viu carros e cavalos de fogo. Mas não foi ao redor da cidade, estava escrito assim, carros e cavalos de fogo ao redor da casa de Eliseu. Antes do inimigo chegar, Deus tinha chegado primeiro. Então, se você crê num projeto de Deus para a sua vida, se você crê num plano de Deus para a sua vida, escute isso com muito carinho. Deus chegou na frente. A tragédia não chegou primeiro, a angústia não chegou primeiro, o problema não chegou primeiro. Está escrito aqui nessa palavra, não chegou primeiro. Deus tem um controle. E o último nível, entre os muitos que a gente pode discutir de tragédia, para a gente terminar esse vídeo curto, o que Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Aí ele inverte as coisas, né? Ele diz assim, assim na terra como no céu. O que ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando que apesar de todas as tragédias que a gente provoca com as nossas escolhas, com os nossos desejos, com os momentos de rebeldia, apesar de tudo isso, se você quiser, o reino de Deus vai estabelecer-se nisso tudo. Amém? Eu não tenho muitas palavras para dizer, por exemplo, tem muita gente sofrendo agora por essas tragédias. E nesse momento, a única coisa que a gente tem que fazer não é dar explicações teológicas, explicações filosóficas, explicações científicas ou explicações religiosas. A gente tem que deixar as pessoas viverem o luto. Alguém vai dizer, os crentes mais radicais, isso tudo está acontecendo por causa do pecado do homem. De fato é, mas não é por causa do homem individual, é por causa de Adão e Eva, por causa do pecado sequencial que veio alcançando, os teólogos vão chamar do pecado original. Tudo isso é consequência, obviamente, do pecado. Mas nesse momento, nessas tragédias, existem três coisas que estão acontecendo. Existe a responsabilidade humana que está sendo usada de maneira irresponsável, a responsabilidade de maneira irresponsável, é isso mesmo que eu disse. A segunda, existe aqueles momentos que as pessoas não querem o projeto de Deus, não querem o plano de Deus, e aí
abusam do álcool, das drogas, abusam dos prazeres, abusam de tudo e não respeitam as amizades, não respeitam as pessoas e aí vão se tornando solitárias, vão perdendo oportunidades, etc. E existe o terceiro nível, que é esse nível que eu quero chamar para a sua vida hoje, é o nível de quando a vontade de Deus é feita na terra, assim como ela é feita no céu. Ou seja, quando Deus entra, tem todo esse processo. Eu quero que você ouça, eu termino esse vídeo simples, falando duas coisas. Primeiro, ainda falando sobre José, que José foi o exemplo clássico disso tudo. Ele disse o quê? Ele disse em Gênesis 50, 20, Deus, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E no Novo Testamento, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ele disse assim, não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Não existe privilegiado no sofrimento. Tem gente que tem a síndrome da vítima, da autocomiseração. Parece que só ele que sofre, só ele que tem bullying, só ele que é perseguido, só ele que passa dificuldades. E a palavra de Deus está dizendo que a tribulação ou a aprovação é humana. Aí entra a parte humana, aí entra o projeto de Deus ainda no verso 12, que diz assim, mas fiel é Deus, que junto com a aprovação dará também o escape. Para você que quer o projeto de Deus, tem escape para a sua vida. Eu sei que você tem dúvidas, contradições para serem explicadas, respostas para serem dadas e que te questionam, você que é cristão e você que não é, que é uma resposta de Deus. Então esses três níveis de sofrimento. Existem as nossas escolhas, existem as escolhas dos outros, mas existe o céu que pode vir para a terra. E aí quando a gente aceita o projeto de Deus, o céu vem para a terra. Tá bom? Essa é a minha explicação. Está aqui na palavra de Deus. Eu queria ter tempo e eu queria que você tivesse tempo. Como a maioria das pessoas que me ouvem tem pouco tempo para ouvir, e o assunto é muito complexo, é só uma ideia para que você explique, para que você entenda. São 3 versículos, Salmo 115, verso 16, Gênesis 50, verso 20, para você que quiser conversar com alguém sobre isso. Eu não te aconselho a discutir, ficar brigando, discutindo por questões que a gente não tem todas as respostas. E 1 Coríntios 10, 12. Você não precisa discutir, brigar, mas você pode dar os argumentos. Não veio sobre vós provação que não fosse humana. Fiel é Deus que dará o escape. E eu quero deixar uma indicação aqui desse livro do pastor lá da igreja Memorial Moody, em Chicago, nos Estados Unidos. Ele escreveu Um Ato de Deus, Respostas a Perguntas Difíceis acerca do papel de Deus nos desastres naturais. É um livro editado pela CPAD. Eu tenho quase todos os livros desse autor. Li esse livro, tem respostas fantásticas. Óbvio que não tem todas as respostas, que não vai tirar todas as dúvidas, mas vai esclarecer muita coisa. Eu indico, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Se você gostar desse vídeo, dá um like aí, compartilha com seus amigos, compartilha nas redes sociais e Deus vai te usar para abençoar muita gente. E aquilo que eu falei aqui, Deus vai te dar mais revelações, vai ampliar o seu conhecimento em cima de coisas básicas que eu falei aqui, porque eu não tenho tempo para falar tudo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.